Fala pessoal, estou de novo aqui, terceiro vídeo dessa série de tentativa aí de esclarecimento desmistificação de coisas que têm sido veiculadas por aí. Bom, vamos lá. Esse é um assunto um pouco mais complexo, né, e diz respeito a um documento que 13 senadores, 12 senadores titulares e um suplente entregaram aí ao Ministério Público Militar para as devidas providências, tá? Então eu estou aqui com esse documento, já saiu aí em vários portais, inclusive no próprio Brasil Sem Medo. Sabemos quem é o Brasil Sem Medo, né? Mas vamos aqui tentar destrinchar algumas coisas aqui. Vamos lá. Bom, esse documento é do doutor Carlos Frederico de Oliveira Pereira, subprocurador-geral da Justiça Militar, e foi exarado no dia 25 de novembro. Né? Aqui até a assinatura eletrônica dele aqui. Bom, ele é endereçado ao doutor Antônio Pereira Duarte, procurador-geral da Justiça Militar. E eu faço uma observação logo no primeiro parágrafo, né? Coisa que não vejo ninguém fazer, mas que ele cita o nome dos senadores, né? Observem duas coisinhas aqui. Flávio Bolsonaro assina, tá? Lazier Martins assina, Stevenson Valentim assina, Plínio Valério assina. Quem mais? Dessa turma, tirando o Flávio Bolsonaro, foi só um adendo aqui por conta de ser o filho do presidente. Mas Stevenson, Lazier, Plínio, deixa eu ver mais que... Mais nenhum. Cadê o senhor Eduardo Girão? Cadê o senhor Luiz Carlos Reis? Não estão aqui. Por que será que eles não estão aqui? Por que eles não assinaram esse documento? Fica a pergunta. Esse é um ponto. Bom, olha só, ele diz aqui, preliminarmente o presente expediente assinado pelos senadores Zequinha Barim, blá, 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 foi encaminhado a este subprocurador-geral da Justiça Militar, narrando fatos em tese criminosos. Ok. No entanto, em tese, segundo o documento enviado pelos senadores. No entanto, em um exame perfunctório, não se vislumbra adequação típica. Ou seja, em outras palavras, salvo outro juízo, não sou operador do direito, mas a minha análise aqui me dá a entender que ele não entendeu como prática criminosa. Portanto, ele não está relatando uma denúncia. E aqui ele diz, deve ser recebido, portanto, como narrativa de fatos. Ou seja, os caras me apresentaram algo como sendo indício de crime, porém, examinando mais a fundo, eu verifiquei que não existe uma correlação entre os fatos apresentados e o indício claro de crime. Então eu vou receber isso como narrativa de fatos, que a partir dessa narrativa de fatos pode se desencadear, caso entendido pelo Procurador-Geral, uma série de outros eventos para se buscar, eventualmente, indícios de crime para que possa ser feita uma denúncia à Justiça Militar. Inclusive ele diz aqui, podem demandar a atuação de outros órgãos do Ministério Público Militar, junto às auditorias de Justiça Militar, principalmente, né, notadamente aqui a Procuradoria da Justiça Militar de Brasília, a PJM de Brasília, e também o próprio Ministério Público Federal. Primeiro e segundo graus dos meus primeiros graus do Ministério Público, bem como nas instâncias extraordinárias. Antes de encaminhar o presente expediente a quem de direito, passo a organizá-los a fim de que tenham um destino correto, separando a jurisdição castrense da comum. O expediente vem acompanhado de farta documentação. Então, esse aqui é o documento. Então, ele vai fazer um arrazoado aqui, né? Aí, o que acontece? Aí ele começa a elencar aqui.
Acredito que esse aqui deva ser o texto do documento dos senadores, certo? Aí ele fala aqui, ó, né? Os senadores estão denunciando, entre aspas, a prática de constrangimento ilegal. Ora, constrangimento ilegal, ele diz aqui, ó, sem apontar seus autores. O expediente, então ele está narrando sobre o expediente, não é extraído do expediente dos senadores, mas ele fala de constrangimento. Isso aqui já dá um... Como é que você vai denunciar alguém por constrangimento ilegal sem apontar os seus autores? Vem cá. Salvo o melhor juízo, a equipe das Forças Armadas esteve dentro do TSE com os técnicos. Se os senadores estão denunciando constrangimento ilegal, obviamente eles têm que apontar quem constrangeu. Já começa a coisa meio torta por aí. Aí ele diz aqui de que teria sido a equipe das Forças Armadas, né, a equipe que foi fazer a fiscalização do sistema eletrônico de votação. Aqui ele cita a portaria 4.115, né, a base dessa narrativa. Assenta-se no não atendimento de diligências. É tudo que a gente já conversou, que as Forças Armadas pediram várias coisas pro TSE que não foram respondidas, ou foram respondidas de forma enviesada ou não completa, o que evitou, o que não permitiu uma análise completa do sistema eletrônico de votação. Está claro no relatório, a gente já falou isso no canal. Aqui, ó, sobre isso devem conhecer, em princípio, os membros do Ministério Público Militar de primeiro grau, junto à jurisdição militar da União, a quem será enviado o presente expediente, mas com algumas observações que entendo importantes. Ou seja, ele vai enviar o expediente, mas fazendo as suas devidas observações. Vamos ver a portaria 4.115, que ele cita ali. Então, esta é a portaria que dispõe sobre a equipe das Forças Armadas para atuar nos procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Observem aqui, ó, aqui ele fala, equipe de fiscalização, EFACEV, equipe de fiscalização e análise do sistema eletrônico de votação. Caberá a essa equipe planejar e executar os trabalhos técnicos voltados à atuação das Forças Armadas como entidade fiscalizadora legítima a participar das etapas do processo de fiscalização do sistema eletrônico de votação nos termos da resolução do TSE, papapá. A funcionalidade da equipe estará diretamente vinculada ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, né? E esse Estado-Maior deverá coordenação com os comandos das forças singulares, expedir diretrizes, acompanhar os trabalhos, prestar apoio técnico, administrativo, adotar as providências necessárias para que os trabalhos atendam procedimentos da resolução do TSE e assessorar o Ministério da Defesa. Ponto, não tem mais nada. Não tem mais nada, não faz referência nem a um decreto, nem a nada demais. Apenas cria a equipe e deixa ela a controle do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, certo? Então vamos voltar aqui para o ofício. Aí ele fala, em segundo lugar, a narrativa refere-se à possível interferência de empresas estrangeiras no processo eleitoral. Tem aquela questão da Oracle, aquela questão da Cisco, né, da nuvem, né, da nuvem da Cisco, que foi detectada em processo de compilação, e por aí afora. E deixa eu ver aqui o que mais que tem. E aí, olha só, entendem nesse aspecto, entendem quem? Os senadores, tá? Que há um crime de segurança externa do país previsto nos artigos 142 e 145 do Código Penal Militar. Eu não abri o Código Penal Militar aqui, mas vamos abrir. Código Penal Militar, vamos lá, vamos abrir esse cara. Ó, decreto-lei. Decreto-lei. Não existe mais essa figura no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição. Então vamos lá. Vamos procurar o artigo 142. Tá. Tentativa contra a soberania do Brasil.
Submeter o território nacional, parte dele é soberania de país estrangeiro, não é o caso. Desmembrar por meio de motivo armado ou tumultos planejados o território nacional, não é o caso. Internacionalizar por qualquer meio, região ou parte do território nacional. 142 já não entra. Não é o que está ali. Uma empresa estrangeira participando. Artigo 143. Conseguir para fins de espionagem militar, também não é o caso. Notícia, informação, quer dizer, quando pega um espião, quando pega alguém que está e foi observado e detectado um espião. Aí tem a questão das penas, dosimetria, papapá, modalidade culposa. Artigo 144. Revelar notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Também não vejo como sendo o caso. Não há nem grau de sigilo nisso aí. Né? A participação de uma equipe estrangeira, de uma empresa estrangeira, não necessariamente configura nada disso aí, por enquanto, na minha maneira de ver, salvo o melhor juízo. Artigo 145. Suprimir, subtrair, deturpar, alterar, desviar, ainda que temporariamente, objeto ou documento concernente à segurança externa do Brasil. Essa empresa estrangeira praticou algum desses atos aqui? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Enfim, foi o que os senadores elencaram. Lembram que o Felipe Jimenez, procurador do Mato Grosso do Sul, fez um tweet dizendo que havia incursão nesses artigos aqui, do CPM? Eles estão tentando jogar para a justiça militar, estão forçando uma barra para jogar para a justiça militar, porque obviamente querem fugir da justiça comum do Supremo Tribunal Federal. Mas lá no final eu vou fazer uma ligação. Possível ataque cibernético. Não há prova nenhuma disso, por enquanto. Então, como vai enquadrar? Não tem nem autoria nem materialidade. Mas, enfim, talvez mais ajustado ao que alegam seria, agora ele vai dizer o que ele coloca em tese os dispostos no artigo 154A ou 359N do Código Penal Brasileiro. Fugindo, o próprio procurador da Justiça Militar está fugindo do CPM. Vamos lá, Código Penal Brasileiro. Quais são os artigos aqui? 154A. Olha só. Redação dada pela lei número 14.155. Sabe que lei é essa? A lei que instituiu os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Que revogou a Lei de Segurança Nacional, incluindo no Código Penal artigos contra o Estado Democrático de Direito. Quem julga ação contra o Estado Democrático de Direito não é a Justiça Militar. É o Código Penal, Justiça Comum. Invadir dispositivo informático de uso alheio, plá, 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 plá. Então, já vimos que não é. 359N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Federal. Está bem claro. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Também não é um crime militar, é um crime previsto no Código Civil, no Código de Processo, no Código Penal Brasileiro, no Código Penal Civil. O próprio subprocurador está fazendo esse trabalho, que ele acha mais ajustado enquadrar lá no Código Penal Brasileiro do que no Código Penal Militar. Isso aqui já praticamente mataria tudo. Então aqui, aí ele fala aqui, fundamentos das eleições previstas inicialmente em Código Eleitoral, aí dá os fundamentos que os próprios senadores disseram. De qualquer forma, toda a narrativa tem o mesmo fundamento, qual seja o embaraço sofrido pelos experts militares
na realização de missão de fiscalização do sistema eletrônico de votação para a qual foram designados. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Essa lei aqui, a Lei 13.854, constitui áreas de competência do Ministério da Defesa, atuação das Forças Armadas quando couber, na garantia da lei da ordem, com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na garantia da votação da apuração eleitoral. Tá diferente, tá separado de GLO. GLO é uma coisa, garantia da votação é outra. GLO é GLO. Aqui chama-se GVA. O emprego de militares em garantia da votação e apuração ocorre em sede de garantia da lei da ordem. Né? Tá, tudo bem. Então aqui ele faz ele linka a GVA com a GLO. Né? Mas são coisas distintas aqui na própria lei. Mas ele linka de acordo com o decreto número 3897/2001. Que é esse decreto aqui, ó. Fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei da ordem. Então, o decreto é que faz esse link. Então, é essa a alegação que eles estão dando, de que o processo de GVA, ele corresponde a um processo de GLO. Certo? Mas o que é a GVA? Né? Então, vamos ver aqui, ó. Artigo 5º. O emprego das Forças Armadas na garantia da lei da ordem deverá ser episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível. Abrange, ademais da hipótese dos artigos 3º e 4º deste próprio decreto, artigos 3º e 4º, aqui objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Isso aqui é quando o Estado não tem mais meios para combater uma desordem e chama as Forças Armadas. Resumindo, é isso. Artigo 4, mesma coisa. Ó. Aqui ele elenca a questão dos meios e podendo usar a Polícia Federal, a Polícia Militar do Estado, sob controle operacional do Comando Militar responsável pelas operações. O que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018, sendo que lá na época o general Braga Neto era o interventor e era o correspondente, era o coordenador de toda a operação de garantia da lei da ordem dentro do estado do Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui ao ofício. Né? Então aqui, ó, se presuma ser possível a perturbação da ordem, tais como as relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contêm a participação do chefe de Estado ou de governo estrangeiros e a realização de pleitos eleitorais quando, nesse caso, quando solicitado. Então, o que aconteceu? O que eles estão tentando fazer? Uma ligação entre a fiscalização das urnas com a GLO. Né? E isso, eu não vou aqui dizer que houve ou que não houve. Né? Eu vou dizer depois o que isso acarreta. Dessa forma, o presidente da República editou o decreto 11.172, o decreto está aqui na íntegra. Ele apenas fica autorizado o emprego das Forças Armadas para garantia da votação e da apuração das eleições. Então aqui estaria embutido uma GLO, segundo o decreto 11.172. Aliás, decreto 3897, que é o decreto que define a questão da garantia da lei da ordem. Certo? Beleza. Vamos continuar. Releva notar que o egrégio TSE editou a portaria tal e que inclui as Forças Armadas juntamente com outros entidades na Comissão de Transparência. Beleza. Em seguida, a resolução tal, as Forças Armadas foram elencadas também pelo egrégio TSE como entidades fiscalizadoras do SEV, Sistema Eletrônico de Votação, legitimadas a participar de todas as etapas do processo de fiscalização. O trabalho de fiscalização dos militares resultou na apresentação das propostas técnicas encaminhadas ao tribunal com o objetivo. Aquele relatório que nós já tratamos em live. Apresentado o relatório, aqui ele elenca, né, a ministra da Defesa, ele elenca as sugestões. Olha aqui, ó, houve possível risco à segurança na geração dos programas, os testes de funcionalidade não foram eficazes,
houve restrição de acesso, que é o que está aqui, ó, o tal do constrangimento ilegal está enquadrado aqui, né? E em consequência dessas contratações e outros óbitos elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas foram executados são livres de inserções maliciosas que alterem seu funcionamento. Ou seja, não é possível assegurar que não houve fraude. O técnico, o relatório não vai dizendo, não houve fraude. Não é possível garantir que essa fraude não ocorreu. Está claro aqui. Por isso o MD solicitou ao TSE com urgência a realização de uma investigação técnica. O TSE, obviamente, né, defecou para o problema. Por fim, compromisso, tal. Então, beleza. O TSE apresentou as respostas como publicamente publicado na imprensa. Observe-se, portanto, que a presença das Forças Armadas no episódio retratado no expediente enviado a este Ministério Público aconteceu em sede de desempenho de atividades subsidiárias legalmente definidas. Atividades subsidiárias. Como são atividades tipicamente militares, o embaraço contra o desempenho dessa atividade pode caracterizar crime militar. Pode caracterizar crime militar. Então ele está aqui aventando a possibilidade. Tanto, lá na frente, lá em cima ele diz que está recebendo como apenas narrativa de fatos. Mas aqui ele está dizendo que pode sim haver um crime militar. Tanto da parte de militar, posto que estaria atuando em razão de função, quanto de civis, não apenas porque pode configurar nessa segunda hipótese crime contra a ordem administrativa militar, mas porque pode ser também crime contra militar em serviço de garantia da lei da ordem. Beleza. Ok. Portanto, a presença das Forças Armadas na fiscalização do pleito eleitoral, em hipótese alguma, acontece da mesma forma que entidade civista, tal. Então ele reafirma aqui que existe. O decreto não fala em GLO, ele fala em GVA, né? Mas a GVA, pelo decreto 3897, é considerada também uma GLO. GVA igual a GLO. E a presença em razão de segurança do sistema de votação hoje em dia, por ser eletrônico, tal, ele faz umas outras... Aqui ele diz que isso é um exemplo claro de guerra híbrida, como aconteceu no conflito da Ucrânia. Então, isso é interessante que ele põe aqui. Portanto, andou bem o egrégio TSE ao convocar militares federais para a fiscalização do SEV, diante dos questionamentos que vêm se observando sobre possível ação de hackers e outras interferências de terceiros. Ocorre que o Ministério Público não é substituto de órgãos e servidores dos demais poderes, como também é certo que de solicitações não acatadas não se segue nenhuma consequência à luz do CPM. Se por um lado ele diz que pode ter havido crime, por outro lado ele diz que não é papel, não está esculpido no Código Penal Militar, né, reprimenda a decisões não acatadas de outros órgãos, que é o caso do TSE. Ou seja, a defesa pediu para o TSE acatar certas ponderações, a defesa, o TSE não acatou, e isso foge do CPM. O CPM não tem atribuição, o código não trata desse tipo de coisa. Tampouco da legislação penal comum. Então, né? Ou seja, consequências podem vir do descumprimento de requisições. Ele grifa. O Ministério da Defesa não pode requisitar do TSE, não está na sua competência. Por isso que ele faz solicitações. E se o TSE defecar como defecou, Brasil, não há o que se possa fazer. Não houve uma requisição. Agora, por exemplo, se o TSE requisita as Forças Armadas devidamente autorizado pelo chefe supremo, e as Forças Armadas não tivessem cumprido, aí sim, foi requisitado e não cumpriu. Não é o caso. É o inverso. As Forças Armadas foram convidadas, geraram relatório, geraram questionamentos, geraram solicitações, mas o tribunal simplesmente não acatou. Aí eu pergunto, será que realmente constitui crime o fato esse constrangimento ilegal realmente existiu? Pode ver que o relatório do procurador aí, do subprocurador, não é claro
Até este momento ele não é claro. Ele fala que pode haver crime, mas ele diz que, lá na frente, ele diz que o constrangimento ilegal não entra no CPM, naqueles artigos 142 a 145, mas provavelmente no Código Penal Brasileiro, né? Então, não tem uma definição clara. Mas por isso, é o presente relatório para que seja enviada a cópia deste com os documentos que o acompanham ao excelentíssimo Procurador-Geral da Justiça Militar e ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, em face da competência da Justiça Comum e Eleitoral, e o MPM junto ao primeiro grau para que realize acompanhamento de eventuais desdobramentos administrativos sobre a matéria, decorrente da GLO instaurada, ou tome providências que entender cabíveis, ou mesmo discorde do presente pronunciamento em atenção à independência funcional que rege o Ministério Público. Ou seja, para mim, no meu entender, o subprocurador fez um relatório para não desagradar os senadores, por uma questão até de cordialidade, de política, e para não prevaricar, para não ser acusado de prevaricação, ele mandou para cima, ele mandou para frente. Ele não é claro, ele não define como crime, ele não diz que há uma GLO em andamento, né? E a GLO é clara, tem que ser episódica, tem que ser garantia da votação e da apuração, pressupunha, até então, acompanhamento em loco, nas sessões de votação. A gente sabe que no Nordeste, no Norte, existem muitos problemas com relação a isso. Violência, etc, né? Eventualmente da apuração, tem sim militares que são colocados na apuração para evitar algum problema, isso faz parte da GVA, mas a fiscalização do sistema eletrônico de votação, salvo o melhor juízo, ocorreu de forma independente, não foi por requisição. Portanto, não havendo requisição, acho que não entra na GVA. Portanto, acho que não entra na GLO. Acho. Mas a gente precisa entender o seguinte, tem que separar as coisas. Bom, dito tudo isso, estão praticamente garantindo que nós temos uma GLO, que o presidente pode agir com base nessa GLO. Isso obrigatoriamente não há. A GLO tem que ser curta, episódica e focada. Acabou a eleição, minha gente. Nós não podemos estar vivendo uma GLO em aberto. Isso não existe, está aqui, está escrito. Então, quanto a isso, não há dúvida. A GLO acabou naquele momento em que acabou a eleição. Foi feita a garantia da votação e da apuração? Foi. Houve algum problema? Não. A fiscalização, ela terminou. O relatório foi entregue. Portanto, mesmo que ela esteja no escopo da GVA, também acabou, também foi entregue. Então, nós não estamos mais em GLO. O próprio decreto que define a autorização para a GVA diz, mediante requisição do TSE. Está aqui, 4.115. Não, é o decreto, esse decreto aqui, ó. Fica autorizado o emprego das Forças Armadas. Decreto 11.172 de agosto desse ano. Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para garantia da votação e da apuração. Embutido aqui está uma GLO. A questão que o procurador levanta é que, estando em GLO, o cerceamento de militares pode, naquele momento lá atrás, ser elencado como um crime militar. Pode. Não quer dizer que vai. Agora vamos à prática. Como o próprio subprocurador não elencou isso como um crime de plano, apenas como uma narrativa de fatos, tá? Não há uma urgência jurídica, uma urgência judicial. Tanto que isso aqui deu entrada no dia 25 e até hoje, ao que tudo indica, nada foi feito. Tá? Mas vamos lá. Veja que ele fala aí em investigação, em outros órgãos, etc. Caberá
ao Procurador-Geral da Justiça Militar definir se concorda com esse relatório, se o arquiva, se apenas vai fazer o acompanhamento, porque ele diz aqui, tá bem claro. Ó, ele encaminha, a decisão dele é apenas encaminhar. Ó, encaminhando ao Procurador-Geral da Justiça Militar e ao Procurador-Geral da República. Porque tem competência da Justiça Comum, por ser eleitoral, né? E ao Ministério Público. Então ele não fala, né? Ele não diz, ó, estou encaminhando uma denúncia de crime. Ele apenas fez o relatório, fez a justificativa, e aí ele encaminha ao Ministério Público Militar, ao primeiro grau, junto ao primeiro grau, para que realize acompanhamento de eventuais desdobramentos. Então ele mandou para o PGJM, para o PGR e para o Ministério Público no primeiro grau. No primeiro grau é lá na seção judiciária, lá embaixo. Na Procuradoria de Primeira Instância, que funciona junto com a primeira instância. Lá é que eles vão ver se é o caso de investigar. Minha gente, isso aqui não serve para nada. Vamos parar de se iludir. Isso aqui está sendo utilizado como uma arma, mas não serve para nada. Porque lá é que eles... Se, eventualmente, for determinadas diligências, oitivas e investigação, primeiro, pode-se identificar um crime militar. Aí vai ser feita a denúncia para a Justiça Militar. Dentro da Justiça Militar, vai ter todo aquele trâmite judicial de produção de prova, de uma série de coisas que passaram da investigação, do inquérito, e no inquérito ele vai usar a Polícia Federal, vai convocar a Polícia Federal, vai fazer um monte tomar um monte de ações. Gente, isso aqui não é uma solução para o nosso problema do inominável subir a rampa. Isso aqui pode acontecer. O final disso tudo aqui, caso seja crime militar, só se for identificado crime militar. Militar, segundo o CPM. E o próprio procurador já meio que deixou, mas tirou, entendeu? Deixou ali o crime militar, mas tirou do enquadramento do artigo 142 ao 145 e jogou para o Código Penal brasileiro. É que as pessoas não estão lendo todo o documento propositalmente para criar uma falsa ilusão de que esse documento aqui é uma ação clara. Por que eles estão fazendo isso? Porque os senhores senadores e o Congresso Nacional, de modo geral, está andando para o problema, está preocupado com seus mandatos, mas tem que fingir que estão fazendo alguma coisa. Então eles mandaram para o Ministério Público Militar, tiraram o corpo fora, empurraram para frente e agora estão ali de boa. Fizeram aquela audiência pública, aquela papagaiada, que serviu só para botar nas costas do presidente. Fizeram lá, botaram lá o procurador, o desembargador Sebastião Coelho, fazendo todo aquele arrazoado para chegar no final e dizer que só o presidente pode resolver. E ele ficou o tempo todo puxando pelo emocional que a Bárbara do Teatro Elisei fez lá. Chorou e tal, estamos perseguidos, aquela coisa toda. Tudo foi conduzido para jogar em cima do colo do presidente. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso, mas por enquanto não. Porque aquilo lá foi uma palhaçada absurda. Né? Uma tentativa de mostrar um serviço que não serve para nada, absolutamente nada. E esse documento aqui, salvo o melhor juízo, também não serve para nada. Vai tramitar, parece que até já encerrou a tramitação, se por acaso, eu duvido que o Procurador-Geral vá tocar para frente isso, né? Eu acho que a primeira instância do Ministério Público Militar também não vai investigar, porque aqui ele diz que é só para acompanhar, né? Não diz nem que é para aqueles acompanhamentos de eventuais desdobramentos. Agora o PGJM pode eventualmente achar que não, vamos investigar isso aqui. Mesmo que ele investigue e conclua que seja crime, o que eu acho que não vai acontecer, tem todo um procedimento, vai demorar 1, 2, 3 anos, não sei quanto tempo vai demora na Justiça Militar, tem que começar na primeira instância, que é a seção judiciária. Enfim, minha gente. Estão mostrando para vocês algo como uma solução que não é solução.
Ah, eu estou desmotivando vocês? Não, eu estou mostrando a realidade. Eu estou mostrando o fato. Qualquer um que saiba o trâmite de uma justiça sabe que não é assim, não é estalar o dedo. Por isso que eles estão pegando e dizendo que nós estamos dentro de uma GLO, que o presidente... Não, não estamos. Não estamos. Está claro no regulamento ali, no decreto, que a GLO tem que ser tempo determinado e com um objeto específico. Tá? Objeto específico, GVA, garantia da votação e apuração. Acabou a votação e apuração, acabou a GVA, acabou a GLO. É simples assim, e eu não tenho medo de falar isso, porque está certo. Isso está certo dentro da legislação. Nenhum operador do direito vai poder discordar disso. A menos que faça aquelas teses mirabolantes, o que não é o caso. Letra fria da lei. Eu li para vocês ali. Tá bom? Então, é isso. Agora, como no direito nada é 100%, né? Óbvio que os advogados e operadores do direito vão criar a tese em cima disso, vão dizer, mas o meu papel aqui é ser prático. Mostrar para vocês, e tá lido, tá escrito aqui, é um fato, né? Tá na lei. Então, gostaria muito de estar errado, mas para mim isso aqui não vai dar em nada, absolutamente nada. Foi um tira da... Até porque muita gente fica falando, não, nós entramos na Justiça Militar porque o STF está corrompido. Agora, vamos fazer para finalizar. Vocês acham que se alguém for condenado num eventual processo da Justiça Militar, não vai recorrer ao STF? Óbvio que vai. Já existe uma ação no STF sendo julgada, e ontem o ministro Lewandowski pediu vistas, tirando a atividade subsidiária do escopo do CPM. Para vocês terem uma ideia, estão jogando a atividade subsidiária, essas GLOs, por exemplo, que não sejam relativas à ordem pública e tal, como a eleitoral, tirando do CPM e jogando, CPM não, para a legislação, e jogando para a justiça comum. Vocês acham que não vai acontecer isso? Todo mundo sabe que o ativismo judicial existe, meus amigos. Então, eles estão tentando enganar as pessoas, criando uma falsa expectativa em cima de um documento que foi feito para desencargo de consciência e de se desincumbir da missão. Coisa que os congressistas não fizeram. Tiveram 4 anos para tentar combater o STF e não fizeram. Agora querem jogar tudo nas costas do presidente, da Justiça Militar e das Forças Armadas. Beleza? Então esse foi o meu último vídeo. Depois eu vou subir esses vídeos aí. Espero que entenda, se alguém tiver uma análise em contrário, que fundamente para que a gente possa conversar ou, né? Mas eu acho que o que surgir em cima disso aí serão teses. Teses não têm força de nada, apenas uma opinião. O que está aqui na lei é bem claro. Beleza? Então, valeu pessoal. Esse foi o último vídeo. Até mais.